Bom dia, Dri. Bom dia, Renato. É uma, é uma situação dramática que a gente está vivendo, né? Até faltam palavras para a gente enquadrar isso aí de maneira adequada, para dar uma colaboração para a reflexão. Mas vou tentar. Nós estamos agora entrando no limite da vigência mínima da ordem democrática do Estado de Direito em 88. Por que nós estamos no limite? Estamos no limite porque é o momento em que aqueles que controlam e que governam o Estado estão estabelecendo uma conexão direta entre o monopólio da violência legítima que o Estado tem para estabelecer o seu controle social em qualquer tipo de sociedade, com a estruturação de formas paralelas de poder miliciano que passam a ser chanceladas e legitimadas pelo Estado, por quem governa o Estado e por quem fala em nome do Estado. Essa conexão, se ela for adiante, se ela não for interrompida, ela irá resultar seguramente numa crise de poder institucional que só poderá ser resolvida pela violência. E esta resolução, essa solução pela violência, só pode privilegiar aqueles que detêm as armas. E quem detém as armas aqui no Brasil não é o campo democrático, político, não são as esquerdas, não é a centro-esquerda, não são as organizações democráticas da sociedade civil. Quem detém as armas são os bandidos milicianos que se estruturam a partir de relações reais de poder que eles exercem através da aquisição hoje legal do armamento, e os poderes armados do Estado, que não têm se manifestado de maneira, eu diria, contundente contra esse milicianismo orgânico que está colocado na sociedade brasileira. E qual a solução que poderá ter esse conflito? A solução vai depender do tipo de reação que nós tivermos, a maioria da sociedade brasileira hoje que apoia o Lula, né, que envolve os setores democráticos de todas as áreas, de todas as latitudes, que se de uma parte não podem cair em provocações, não podem aceitar provocações, tem que aprender a se defender politicamente e defender materialmente as suas lideranças. Portanto, a recomendação que está sendo feita pelo partido, pelo comitê de campanha de proteger a vida do Lula, é uma medida extraordinariamente importante daqui para diante. Porque a quem interessa a disseminação da violência livre nas ruas, da violência aberta nas ruas, é quem quer uma intervenção do poder de Estado para dar suporte ao seu poder político sobre o Estado brasileiro. E isso quem tem condições de fazê-lo é o presidente da República. Ou seja, quanto mais anarquia, quanto mais violência, quanto mais enfrentamentos de rua, mais possibilidades de que o Bolsonaro coloque as forças policiais a seu serviço para supostamente abafar esses contenciosos que podem ocorrer. Então, é uma delicada estratégia política que nós temos que desenvolver, usar todos os meios democráticos para defender as eleições, usar todos os meios legais possíveis que ainda podem ser usados para defender a integridade, né, dos partidos políticos, a integridade dos movimentos sociais nas ruas, e dar demonstrações de força política. Dar demonstrações de força política, de indignação, porque esta situação está sendo acompanhada com olhos muito atentos de toda a comunidade democrática internacional, e a gente sabe que o extremismo de direita, embora exista de maneira disseminada no mundo, ele ainda é minoria, ele detém a força, detém armas, detém organizações subversivas em rede e também em estruturas práticas de combate, que já estão ocorrendo em outros países, né? Como, por exemplo,
Na Ucrânia, o estado de segurança pública na Ucrânia é defendido por batalhões nazistas, né? Não podemos esquecer essa particularidade. E longe de dizer que o Putin seja um democrata. Não se trata disso. Então, é um momento de demonstração de maturidade que a direção política da nossa frente tem que dar e informar e orientar as militâncias, as lideranças regionais, para que tenhamos um comportamento uníssono e que, ao mesmo tempo, não aceitemos provocações para nos expor à violência armada desses grupos paralelos que estão surgindo, no qual este rapaz que foi lá e assassinou o nosso companheiro é um produto explícito. Né? Todos lembram o momento em que começou essa ruptura aqui no Brasil. Quando Bolsonaro, como deputado, fez a sua declaração de voto e elogiou a tortura. Ali ele deveria ter sido cassado, se o Congresso tivesse um mínimo de dignidade. E depois, quando ele pega uma metralhadora e incita os seus correligionários a assassinar petistas. Né? Aí que começa todo um processo ético-político que vai redundar numa sequência de ações de exceção, umas delas estão sendo votadas hoje de maneira vergonhosa, movimentos de exceção que vão ocupando o Estado brasileiro e transformando o Estado de Direito num Estado de exceção. Né? E é este o processo que só as eleições e a eleição do presidente Lula podem interromper. O presidente Lula ou outro compatriota nosso que se comprometa com a democracia. Né? Mas quem tem chance efetiva de fazer essa contenção hoje é o presidente Lula para recolocar o país no trilho da democracia. Esse é o programa mínimo e o programa máximo nesse momento. O resto é ilusão. Tarso, ontem teve aqui o senador Humberto Costa, de Pernambuco, do PT Pernambuco, e a gente perguntava aqui, o Bruno Torturra também, acho que você conhece, e o Torturra com uma análise muito realista, talvez, mas para alguns pessimista, sobre o contexto atual, dizendo que ele acha que não há disposição nenhuma do Bolsonaro de realizar essas eleições, sabendo que vai perder. Né? E aí, ele acha que eles estão fazendo todas essas chantagens da questão da urna eletrônica para criar um instrumento e ter uma saída para talvez adiar as eleições, transformar isso aqui numa grande confusão e tentar pedir um cancelamento das eleições. O senador Humberto chegou aqui para conversar conosco e a gente falou, e se acontecer algo assim, senador, o que o PT tem para fazer? O que o PT vai fazer? O que o Senado vai fazer? Ele disse, olha, infelizmente, não estamos discutindo isso. Isso me deixou muito preocupado. Aí, antes de te devolver, o pessoal está falando que talvez esteja um pouco ruim teu som. Aqui, de fato, está um pouquinho mais baixo. Eu não sei se talvez aumentando aí você consiga. Vamos tentar por aqui. Vamos ver se nós temos condições de melhorar o nosso som. Enquanto isso, vou agradecer aqui um super sticker do Carlos Mineiro. Muito obrigada pelo super sticker. E também o super chat da Lu Rodrigues. Chamem a esposa do Marcelo para se manifestar sobre esse cunhado traíra. Ela disse que isso foi um absurdo, porque, inclusive, os dois nem sequer estavam na festa de aniversário. Estão indo comer o bolo sem estar na festa. Eu acho que agora, aproximando aqui o microfone, fica melhor. Não está melhor, ou vai? Está melhor. Melhorou um pouco? Tá bom. Uhum. Então, veja, o que está se aprontando, na verdade, no Brasil. E é isso que os nossos líderes deveriam ter consciência e falar sobre isso. Não é um golpe militar típico, como aqueles que ocorreram e ainda ocorrem na América Latina. Está se aprontando uma conexão civil-militar, com o apoio da maioria espúria do Congresso, para mudar o regime constitucional presidencialista que nós temos. Como é que eu presumo que seria feito isso? Desencadear a violência de rua e
fazer esse desencadeamento de uma maneira expressiva e organizada em pontos estratégicos do país. A partir disso, pedir a intervenção das autoridades estaduais pela força pública para conter e fazer enfrentamentos que recomendem a inexistência de uma paz social necessária para o processo eleitoral. E, a partir daí, aprovar, pela maioria do Congresso espúrio, uma emenda constitucional, né, que mude o regime, que altere a data das eleições e constitua um regime provisório, né, de intervenção do Congresso no poder político, juntamente com o presidente, seja ele quem for, né, e no caso concreto seria o Bolsonaro, evidentemente, nesse tipo de regime, para que o Congresso espúrio controle a mudança de regime e transforme o nosso regime formalmente democrático num regime autoritário em termos absolutos. É isso que está, na minha opinião, que está no horizonte. Não é uma intervenção direta das Forças Armadas, né? Porque eu acho que as Forças Armadas brasileiras tiveram uma experiência amarga com a ditadura, embora tivessem um nexo de Estado e uma função política do Estado brasileiro muito mais qualificada do que tem agora o Bolsonaro, mas eles não arriscariam assumir diretamente o poder. Se fizerem golpe de Estado, não será para colocar o Bolsonaro, será para colocar um chefe militar que não se sabe quem é e que não tem prestígio nacional nem internacional para equilibrar o país na ordem internacional. Então, eu acho que a pretensão é o caos para, dentro do caos, mudar o regime e afastar o Lula do processo eleitoral. É isso que eles estão pensando em fazer. A esta estratégia que nós deveríamos estar respondendo hoje, na minha opinião. Né? E eu não estou vendo nenhuma unidade, né, dos 10, 15, 20 políticos mais importantes do campo democrático no Brasil para falar, e eu me lembro que eu falei diversas vezes aqui com vocês, né, numa voz pública comum. Uma voz pública comum. As oposições teriam que consertar. E essa voz pública comum em defesa da democracia, né, e contra o golpismo, né, o golpismo híbrido que está se instalando no Brasil, ela não está configurada. Nós temos divergências, inclusive, entre líderes importantes do país, que não se justificariam. Né? Se tivéssemos, e eu não quero apontar ninguém diretamente, se tivéssemos lucidez suficiente para compreender que o fascismo emergente, ele trabalha hoje com outras categorias políticas e outras formas de luta. Não é menos violento, não é menos antidemocrático, né? Não é menos odioso do que o velho fascismo, mas os meios através dos quais ele afasta a democracia do caminho da república, eles são diferentes. E é isso que está ocorrendo nesse momento, e esse assassinato faz parte, né, desse processo. Ô Tarso, você acha que então esse golpe híbrido poderia passar por alguma coisa de um esticamento, um mandato tampão articulado pelo Centrão, por setores do Sim, eu acho que é isso. Esse é o objetivo, na minha opinião. Eu acho que o Centrão e o presidente da Câmara, particularmente, mas também o presidente do Senado, eles estão dando demonstrações de docilidade em relação a essa estratégia. Quer dizer, são dois presidentes de casas legislativas brasileiras que formam o Congresso Nacional que não tiveram nenhum momento de dignidade e de força política para fazer um enfrentamento com esse movimento golpista. Né? É claro que um é diferente do outro. A situação de um é mais grave do que a do outro. Né? É claro que cada um deles tem as suas particularidades e as suas ambições. Mas eles não estiveram à altura de fazer uma resistência política no Congresso. E poderiam fazê-lo, né, seduzindo parte do Centrão, inclusive, para vir para um campo de defesa do Estado de Direito. Ao contrário, fizeram o contrário. Permitiram, né, o orçamento secreto, que é a maior força política que um presidente da República teve até hoje na história da democracia brasileira, depois, né, da democratização do país. O orçamento secreto ele é espúrio do ponto de vista constitucional, ele é espúrio do ponto de vista da teoria do direito, ele é espúrio do ponto de vista das tradições, inclusive republicanas, né, que vieram da Revolução Francesa,
porque ele é um aparato de poder fático, né, que se coloca na mão do presidente, que tem uma enorme sedução, que é o dinheiro dentro do sistema do capital. Né? E isso, evidentemente, é tão potente como a força que tem as Forças Armadas para dar um golpe, para sustentar um antigolpe, né? Ou para se tornarem alheias e deixar a coisa correr como o Bolsonaro quer. É realmente um momento dramático, muito sério, e nós temos que prestar muita atenção nisso que está aí. Ô Tarso, depois eu já te passo, Odri, só para não interromper esse tema. O que o PT, na sua opinião, e o Lula deveriam fazer nesse momento tão delicado da história política nacional? Olha, eu tenho dado as minhas opiniões em círculos restritos, né, do partido, e sou muito solidário com a direção do partido nesse momento, mas eu não ousaria fazer uma manifestação pública sobre isso nesse momento, ultrapassando, né, os meus deveres constitucionais como ex-ministro da Justiça, como advogado, inclusive, e como integrante de uma série de estruturas de discussão, né, e de conversações, inclusive, dentro do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que quem tem que dizer isso publicamente é o Lula e a Gleisi, que são o centro desta unidade, desta frente ampla, né, desta frente política que tem dentro uma frente de esquerda, aliás, como eu sempre defendi, vocês se lembram dessas nossas discussões aqui, e que tem que ter uma maior coesão nesse momento. E cada um dos líderes ter uma doação maior a esta causa comum de bloquear o bolsonarismo, o milicianismo e o fascismo. Né? A minha influência na campanha do Lula e a minha influência na direção do partido, até por vontade minha mesmo, que eu achava que poderia servir melhor a causa da democracia da esquerda, né, estando articulado ao mesmo tempo com o partido e com o conjunto de lideranças da frente esquerda, é uma influência não orgânica. É uma influência política que se dá através de conversações, de debates, de propostas, né, de formatação de ideias, né, como as que eu contribuí, por exemplo, na área da segurança pública para o programa do Lula. Então, eu acho que não seria produtivo, né, eu dar uma opinião para o partido de fora das instâncias do partido. Então, não é que eu me recuse a pensar sobre isso e não é que eu não tenha opinião sobre isso. Mas eu acho que esta voz pública comum, esta é a questão essencial, é a que pode responder a essas agressões, né, paramilitares e agressões armadas e agressões políticas que a democracia brasileira, especialmente a esquerda, está sofrendo nesse momento no Brasil. Ontem o Lula teve um ato em Brasília, onde ele fez um belo discurso. Ele disse que estão tentando fazer justamente dessa campanha uma guerra e que o PT polariza desde 1994 e não tem sinal de violência. Citou a campanha de 89, nunca nunca houve qualquer incitação de violência. E agora, parte aí da mídia, figuras públicas culpam o que está acontecendo por uma polarização, fazendo essa falsa simetria, né, entre o bolsonarismo e o PT. Queria que você comentasse esse absurdo, né? Isso é um subbolsonarismo que existe na grande imprensa brasileira, mas que se torna um bolsonarismo explícito. Tá? São os mesmos agentes políticos que estão na imprensa brasileira e que nunca se comoveram com o fato do Bolsonaro defender a tortura, o fato do Bolsonaro, né, orientar os seus militantes para metralhar os petistas, que nunca se impressionaram, né, com o tipo de relacionamento que o Bolsonaro, né, tem com as jornalistas, com as mulheres, com o tipo de postura que ele tem sobre o racismo, com o tipo de postura que ele tem com as identidades, né, que ele tem com o meio ambiente, com a questão indígena, nunca se comoveram com isso. A restrição que eles têm ao Bolsonaro, esse pessoal que é majoritário na imprensa tradicional, e até o estranho, porque alguns amigos meus da imprensa, que eu conheci como ministro, estão envolvidos nessa posição, é porque o Bolsonaro não consegue fazer as reformas. Não é porque ele é um fascista, não é porque ele é um autoritário, não é porque ele quer golpear as eleições. Eles são críticos ao Bolsonaro porque ele prometeu reformas que ele não conseguiu fazer, mas agora está fazendo para a satisfação dele, né? Essas reformas todas.
Então, eles têm... E isso não envolve, evidentemente, todos os jornalistas da grande imprensa. Pelo contrário, nós temos brilhantes jornalistas, autônomos, corretos, em toda a grande imprensa. Eu estou falando na linha hegemônica da grande imprensa brasileira, que é, na verdade, acolhedora do bolsonarismo desde que ele faça as reformas que ele prometeu. E essas reformas estão saindo e isso vai recoesionar o campo da extrema-direita e da direita empresarial em torno da continuidade desse tipo de regime e desta possibilidade de golpe híbrido, né, que eu comentei há pouco. Eles achavam que eles iam controlar, né, o Bolsonaro, mas ele ia passar essas reformas e essas medidas neoliberais, né? Então estava tudo bem. Esses dias, contar uma experiência para vocês. Esses dias eu estava conversando com alguns empresários, né, que são meus amigos políticos, assim, de outras eleições. Pessoas com as quais eu mantenho nenhuma intimidade, mas uma conversação política permanente. Eles me convidaram para conversar sobre a conjuntura. E no meio da reunião, eu não estava entendendo bem qual era a finalidade e tal. Depois eu compreendi, eles queriam saber minha opinião sobre quem é que ganha, quem é que não ganha, o que o Lula ia fazer se fosse ganhar, né, se ganhasse a eleição. Aí, no meio da reunião, eu perguntei, mas escuta, vocês com esse monte de preocupação aí, né? Tu, fulano, por que tu não faz uma declaração apoiando o Lula para presidente? Por essas preocupações que tu estás colocando. Ele disse, eu não faço porque eu tenho medo que o Lula ele transforme o Brasil numa Venezuela, porque ele está muito magoado. Eu digo, mas essa preocupação, sabendo como eu sei qual é a tua opinião sobre o que é a Venezuela, que é desordem, que é fome, que é desemprego, que é descontrole inflacionário, esta preocupação tu não pode ter. Porque o Bolsonaro já transformou o país na tua Venezuela imaginária. Né? Ele é que fez isso que tu está pensando ou está dizendo que a Venezuela é. Então, eu não entendo a tua posição. Aí ele fala um pouco, eu vou pensar nisso e tal, coisa. Né? Então, tem uma reação, né, dos empresários brasileiros que são identificados em algumas opiniões mais, vamos dizer assim, mais expressivas do empresariado, que, na verdade, eles estão preocupados com o que vai ser obtido com as reformas antissociais e a desmontagem do Estado Social que o Bolsonaro está fazendo. Porque isso lhe permite aumentar a sua taxa de lucro, oprimir os seus trabalhadores dentro da fábrica para que eles não se manifestem, né, e manter o status quo de acumulação na ponta, acumulação por uma elite de 1% da população brasileira, e o resto, né, permanecendo como está, mas a maioria perdendo. Né, a maioria perdendo o seu padrão de vida. Então, o empresariado brasileiro, que tem uma tradição, né, política e econômica, inclusive, de ser sustentada, induzida, né, subsidiada pelo Estado, em todas as fases de desenvolvimento que o país teve, eles têm hoje uma visão de que toda a legalidade para a acumulação ela é prejudicial. Toda a regulação da acumulação ela é prejudicial. E nisso, né, eles veem o Bolsonaro uma espécie de libertador. Tasso, você deve ter acompanhado aí a votação de ontem na Câmara e a suspensão da votação por um problema lá, supostamente de internet, onde seria votado o estado de emergência. O que isso, você é advogado, foi ministro da Justiça, qual o significado disso e o que pode estar por trás disso? Já sei que você falou um pouco sobre o que pode estar por trás, mas subiria-se um andar aí no prédio do golpe? Sim, sem a menor dúvida. Porque as categorias jurídicas de natureza constitucional, elas são preenchidas no seu exercício pela pressão dos fatos, aquilo que a gente chama, no campo do direito constitucional, de força normativa do fático, força normativa dos fatos. Qual é a principal força normativa que hoje se espalha na comunidade internacional? É a força normativa do desenho que o grande capital financeiro quer fazer dos estados, principalmente dos estados de segundo grau, né, da hierarquia do sistema do capital,
para que as suas expectativas de financiamento do Estado sejam pagas com os juros distorsivos que caracterizam a dívida pública desse país. Então, quando você declara, né, a possibilidade de um estado de emergência, esta categoria estado de emergência vai ser preenchida nos atos do cotidiano do governo, de acordo com a ideologia e com as intenções da força política que está governando o país. Né? Veja, essa força normativa do Fático, na época do Lula, conseguiu ser subtraída, né, do seu desenho estratégico da sociedade brasileira, porque o Lula ele utilizou, inclusive, essas condições de financiamento internacional que ele obtinha, né, através da confiança que a sua política econômico-financeira desenhou, para colocar o combate à pobreza junto com isso. Então, o Lula conseguiu controlar, né, e, de certa forma, bloquear essa força através de um convívio. Né? E não sou eu que estou dizendo isso, vocês são acostumados a ver o Lula dizer os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro como no meu governo. Isso é verdade. Né? Embora seja duvidoso que isso aí seja uma coisa positiva, isso é verdadeiro. O Lula disse isso e isso aconteceu. Só que o Lula aproveitou isso para tirar uma beira, por assim dizer, para combater a fome. E foi a grande revolução democrática que o Lula fez. Foi colocar comida em cima da mesa dos trabalhadores também. Né? Agora, isso não está mais acontecendo. Né? De uma parte, porque a crise do sistema é uma crise global, e de outra parte, porque eles não precisam fazer mais isso. Porque a classe trabalhadora foi desmontada pelo desemprego, pela submissão ideológica, né? pela força da uberização, ela foi desmontada nos seus organismos de resistência. Então, um estado de emergência seria, vamos dizer assim, essa categoria seria preenchida pelo poder político do Estado, de tratar esta categoria jurídico-política, constitucional, da maneira que eles quiserem, utilizando, inclusive, vamos dizer assim, um potencial aumento do estado de exceção que nós estamos vivendo, embora seja destinada para a área econômica. Não tem força maior, né, do que o destino do dinheiro público para essas forças políticas que estão controlando o Congresso Nacional e o Estado brasileiro hoje. Muito bem. Comentários? Tem comentários aqui. O Leonardo Reis diz aqui, eles foram rápidos em reconstruir a versão, exatamente, vai a segunda morte feita pela mídia, ainda sobre o caso do assassinato do Marcelo Arruda. Tem o Antônio Pereira Júnior, manda aqui um superchat, em 95 eu não desisti, o Rovai vai entender. Rovai, você entendeu? O quê? Em 95 eu não desisti. Só se for o Belchior, né? E tem aqui o Nelson Luiz Tacato, nosso membro. Este Otone de Paula reza para o Papai do Chão, só pode. O ódio destilado nas palavras dele já justifica. O pessoal está aqui indignado com os vídeos que a gente colocou. A nossa membra Joseli, que horror, treva total. Tem também aqui Vivian Luiza Pinto, nossa membra, dizendo aqui, Tarso Genro sendo lúcido demais, é isso aí. E tem também aqui Josinaldo Barbosa, mandando super sticker, obrigada, Josinaldo. E tem aqui também a Fátima Lemos, nossa membro, o mundo vai assistir isso sem nada fazer. Vocês acham que a comunidade internacional vai aceitar que não se realize eleições, mandato tampão com militares, aqui e fora irão aceitar? Pergunta aí. Tarso. Olha, a comunidade internacional é muito pragmática, né? Não existem mais estados que lidam com valores de solidariedade internacional. Né? Isso existia na época da Guerra Fria. E, inclusive, esses valores eram utilizados de maneira distorcida na disputa pela hegemonia global. Né? Mas, peguemos, por exemplo, o presidente Biden. Né? O presidente Biden, ele internamente propõe algumas reformas sociais-democratas, que não estão sendo executadas, inclusive por dificuldades que ele tem
na Câmara dos Representantes e no Senado americano. De fato, o presidente Biden reformatou a sua relação com a Venezuela, porque precisava de petróleo. Mas, ao mesmo tempo, não convidou a Venezuela para participar da reunião de cúpula dos estados, né, latino-americanos. Ou seja, manteve a punição. Cuba, por exemplo, né, que na época o presidente Obama tinha iniciado a sua readmissão na comunidade latino-americana, novamente está afastada dessa comunidade por decisões nos Estados Unidos, através da visão imperial que o Estado americano tem da América Latina, como se isso aqui fosse o seu quintal. Então, ao mesmo tempo em que se tem determinados líderes mundiais que não aceitam a entrada de uma pessoa como Bolsonaro, com um poder excessivo, com um poder definitivo sobre o Estado brasileiro, eles fazem negociações. Bolsonaro mesmo agora teve com o presidente Biden, conversou com ele, e não se sabe o que se tratou a respeito dos dois, né? A respeito da conversa dos dois. Então, eles são muito flexíveis, porque eles representam, na verdade, os fatores fáticos, os fatores econômicos, os fatores financeiros das suas grandes estruturas empresariais que disputam o controle do mundo. O que uma boa política externa como a nossa do governo do presidente Lula deve fazer, né, na minha opinião? É ter, né, um chanceler que compreenda que hoje as relações internacionais têm que ser pontuais, têm que ser articuladas por condutos específicos de relacionamento com cada uma das forças políticas, econômicas e militares globais, sem um alinhamento automático com qualquer força. Porque é nesse desalinhamento, eu diria, com essa ação ativa, né, de não alinhamento automático, com essa presença a partir de um não alinhamento a qualquer força hegemônica, é que nós vamos obter determinados nichos de sobrevivência, de relação comercial, política e cultural que favoreçam um país como o Brasil, que é um país que já teve uma importância extraordinária na comunidade internacional, né? Então, se o Bolsonaro, né, não conseguir o poder absoluto, será certamente por uma resistência interna, porque, no mais, ele se acomoda né, às relações internacionais, porque as forças políticas desse país não estão interessadas na democracia brasileira, estão interessadas no comércio, na exploração, na utilização do território, da nossa biodiversidade, né, e que nós temos que saber negociar essas questões para que tenhamos um mínimo de soberania para implementar um projeto republicano democrático no Brasil, né? Então, eu não acredito que ele seja uma resistência, né, a um golpe neobolsonarista aqui no Brasil, um golpe híbrido aqui no Brasil, sinceramente. Tarso, quem está nos assistindo aqui é o Bruno Torturra, e ele envia uma pergunta para você. O que você pensa que poderia acontecer com o PT e os políticos não alinhados nesse roteiro de transição ao semipresidencialismo? Eles seriam tolerados no jogo ou ele enxerga que possa haver, além de Lula, o afastamento, a cassação, né, do partido e seus líderes? Isso, porque quando você fala, fazendo um acréscimo na pergunta do Torturra, você fala assim, nossa elite, o nosso setor, não tem compromisso com a democracia, isso é muito forte, né? Então, não tendo compromisso, a gente pode imaginar, essa pergunta do Torturra me faz todo sentido. Olha, nós temos uma tradição aqui no Brasil de movimentos conciliatórios, né? A saída da ditadura militar foi um exemplo de conciliação política bem feita naquele momento. Eu digo bem feito porque a outra possibilidade era materialmente, concretamente, a manutenção do poder militar. Tivemos outros exemplos no Brasil também, na época da saída do Estado Novo, que foram também processos conciliatórios, inclusive mantendo os mesmos agentes políticos do Senado. Nós temos na libertação dos escravos, né, nós tivemos também um processo conciliatório dentro do Estado brasileiro, embora a luta contra a escravatura tenha vindo
principalmente de parte dos escravos, né, e da intelectualidade que ele apoiava, né, mas houve processos de conciliação que levaram, né, sucessivamente a determinados graus de libertação dos escravos, para inclusive que o senhor de escravo não precisasse mais mantê-los, né, com a lei do sexagenário e assim por diante. Eu acredito que nas circunstâncias atuais, né, não seria difícil que a maioria da comunidade política brasileira fosse atraída para um pacto de rejeição do presidente Lula. Depende da oferta, né? Porque se nós formos contabilizar, né, a maioria que tem no Congresso Nacional as forças desse tipo, nós podemos pensar, inclusive, que o Congresso Nacional posterior, como diria Ulisses Guimarães, pode ser até pior do que esse. Né? E, claro, que ficariam os partidos do campo da esquerda, com o seu eleitorado, que a esquerda é minoritária no país, né, de fora desse jogo. Então, não é difícil, na minha opinião, Bruno, que eles possam, vamos dizer assim, contabilizar uma maioria para uma transição anti-Lula. Né? E é isso que nós temos que compreender agora. E por isso que eu acho que foi correto, inclusive, essa composição da chapa do Lula com Alckmin, né? Porque isso bloqueia um pouco determinados setores, né, da direita, da centro-direita brasileira, de se jogarem automaticamente numa conciliação com o centrão, né, e com os militares que estão, essa parte dos militares que estão no governo e que apoiam de maneira irrestrita o presidente Bolsonaro. É um panorama complexo, extremamente complexo, mas não acho que seja isso um impedimento para o golpe híbrido. O impedimento deverá ser, né, uma coesão política, uma voz pública comum, da esquerda e da centro-esquerda, da intelectualidade, da academia, das instituições da sociedade civil, né, que possam bloquear politicamente. Vamos considerar uma coisa que aconteceu no país que o pessoal não se lembra quando fala mal dos médicos. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela apoiou o golpe contra Dilma. Ela foi lá pedir o impeachment. Até o presidente era o Lamar, que é um conterrâneo aqui do Rio Grande do Sul, né? Foram lá e foram humilhados, inclusive, pela direita, porque disseram que eles chegaram atrasados. Né? Vejam, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela nunca teve, né, uma posição tão humilhante, tão conservadora, tão elitista e tão estranha ao direito constitucional brasileiro, que ela também deveria ser uma guardiã, como naquele momento. Né? Então, se a Ordem dos Advogados do Brasil teve uma atitude como aquela, somando o que tem de pior no país, para golpear uma presidenta honesta e para colocar esses caras no poder, então nós temos que saber que a sociedade brasileira tem um potencial de canalice, né, das suas classes, das suas elites intelectuais, inclusive, e das suas classes dominantes, que é impressionante. Né? Então, não acho difícil, não, que eles consigam maioria para fazer essa transição, que ainda não está feita, que ainda não está perdida, quero dizer. Né? E as resistências vão ser muito fortes no nosso campo, e nós temos uma liderança extraordinária para conduzir esse processo de maneira serena, né, de maneira adequada, são homens como o presidente Lula, sendo ele o principal dirigente do campo democrático hoje no Brasil. Olha só, duas coisas. Entendi a piada aqui, fui assessorado pelo meu primo Marcos Zé, falou, Renatinho, que ele me chama, cara, 95, o Santos perdeu para o Fluminense de 4-1, e aí depois ganhou de 5-2 no Vila Belmiro, no Pacaembu. Ou seja, hoje o Santos vai meter 5-0 no Corinthians, é isso mesmo. O Tony Pereira aqui. Estamos combinados. O Santos em 95, vai. E aqui já estamos com o Fernando Augusto Fernandes, que estava acompanhando esse papo, tenho certeza que ele deve querer perguntar. Ele vai participar do segundo bloco com o Altamiro Borges, mas ele deve estar aqui se coçando para fazer uma pergunta para o ex-ministro Tarso Genro, né, Fernando? Ou estou enganado? Eu estava aqui bem antes de entrar, já no YouTube, escutando o Tarso Genro, essa aula maravilhosa do Tarso Genro, uma figura extraordinária. Não pensei numa pergunta, não. Eu ainda sou mais esperançoso nesse ponto que o Tarso Genro. Acho que não tem condição geopolítica internacional
para um golpe no Brasil. Esse golpe precisaria de apoio dos Estados Unidos. Eu acho que o nosso momento geopolítico é diverso. Acho que a visita que o Bolsonaro fez ao Putin também distanciou ele suficientemente dos Estados Unidos. Quer dizer, se os Estados Unidos preparou com muito afinco a Operação Lava Jato, a prisão do Lula, né? Ao mesmo tempo, acho que o Bolsonaro e o bolsonarismo não é útil aos Estados Unidos no momento, né? Então, não vejo conjuntura internacional para um apoio em relação a isso. E acho que o Tasso Genro, que estava falando do encontro que ele teve com os empresários, né? Gostei muito quando ele citou a Venezuela imaginária, mas acho que também o risco, né, internacional, que pese o pragmatismo que o Tasso disse, o risco internacional em relação à economia brasileira, né, com atos antidemocráticos, realmente, seja de Bolsa de Valores, seja para os negócios brasileiros e internacionais, eu acho que faz o empresariado brasileiro se distanciar, exceto o empresariado bolsonarista Avan, né? Acho que eles se distanciam do bolsonarismo neste momento. E vejo, Tasso, muitos empresários de porte bilionário se aproximando, querendo se aproximar do Lula. Já pediram vários encontros com o Lula, porque já tem na sua perspectiva de futuro o Lula como presidente da República. Possibilidade clara do Lula ganhar a eleição. E, ao mesmo tempo que apoiaram o Bolsonaro e não são Lula, o fato é que o capital se ajeita rapidamente, né? Concorda ou não, Tasso? Concordo. Realmente, a minha análise é um pouco pessimista mesmo, né? Eu tive agora há pouco em Madrid, em Portugal, e conversando com amigos políticos que eu frequento, alguns deles há mais de 30 anos. Alguns deles até eu já perdi, né? Já faleceram, como meu querido Mário Soares, que é um grande amigo que eu tinha em Portugal, assim como fui amigo do Cunhal, em diversas oportunidades estivemos juntos. E eles não estão suficientemente informados do que está acontecendo aqui no Brasil. Lá em Lisboa, por exemplo, eu reuni com os generais, hoje generais da reserva, majores, coronéis, que foram os fundadores do movimento das Forças Armadas, né? Que tem uma avaliação, fazem uma avaliação permanente, né, das movimentações das Forças Armadas aqui na América Latina, e me deu uma impressão um pouco negativa, né, da forma com que as questões estão chegando lá. Participei também de uma conversa com advogados que têm prestígio e relacionamento internacional e que também estão preocupados com a estabilidade das empresas que eles defendem aqui no Brasil em função da crise, né, da crise política do bolsonarismo, mas dizendo que as informações que eles recebem dos empresários brasileiros é que as reformas que o Bolsonaro está fazendo são reformas importantes. Então, tem uma bipartição aí nesse ponto de vista. Mas eu acho que o Fernando Augusto ele coloca, sim, uma questão internacional, uma questão extremamente importante, mas ela tem alguns percalços, por exemplo, né? Se o Biden se afundar eleitoralmente e a candidatura do Trump não for proibida pela Suprema Corte Americana, os Estados Unidos fazem de novo, né, fazem um arco de movimentação e de rearticulação política com a América Latina através da força política do presidente Trump, que é extraordinária. Mas tendo a concordar, sim, Fernando, que não tem um clima internacional favorável. Na verdade, tanto eu quanto você temos esperança que você esteja errado. Eu também. A esperança esteja errada. Tomara que esteja errado. Eu até ia falar o seguinte,
só um comentário. Eu estava muito mais na linha do Fernando do que na linha do Tarso. Mas me assustou muito me assustaram muito os últimos movimentos, né? Tanto do Centrão quanto das Forças Armadas, né? E do próprio Bolsonaro. Esse pedido do ministro da Defesa, dos arquivos de 2014 e 2018, coloca um elemento extremamente novo no jogo, né? Da escalada do que a gente pode chamar de escalada de um certo tipo de golpe. E é por isso que a gente está centralizando, inclusive, essa semana aqui, nesse debate. Passou por aqui o Pedro Serrano, o Torturra, o senador Humberto Costa, agora vocês, daqui a pouco comigo. A gente está tentando entender isso. E o que me preocupa, Fernando, eu falei isso com o Tarso antes de chegar, é o que parece ser uma ausência de estratégia para lidar com isso, por parte do campo político progressista e democrático. O Casara, o juiz Casara, Rubens Casara, um grande cara, escreveu um livro chamado Pós-Democracia. E eu fiz com ele a brincadeira que mais ou menos fiz com o Tasso Genro. Eu estava na Rússia, na Copa do Mundo. Quando eu acabei de ler o livro, eu liguei para ele e disse: olha, Casara, eu acabei de ler seu livro e, com toda sinceridade, eu gostaria muito de poder dizer que você não tem razão. Mas o fato é que a análise dele sobre que nós já não estamos vivendo mais uma democracia é algo que está no jogo, né? A pergunta é: que golpe? Né? Ou nós já passamos o golpe? O Tarso falou muito bem da posição da Ordem dos Advogados durante o golpe do impeachment, mas a Ordem também apoiou o golpe de 64. Eu quero fazer aqui uma lembrança muito importante, que, ao contrário, assumia ali na fase do golpe um homem de direita, católico, conservador, que era Sobral Pinto, o Instituto dos Advogados do Brasil. E dali se escutou uma voz contra o golpe. Hoje nós estamos vendo, eu quero fazer aqui um cumprimento especial ao presidente do IAB atual, Sidney Sanches, que instaurou uma comissão. E o presidente da OAB Federal também, né? Do nosso Conselho Federal, que é um presidente extraordinário, né? Corajoso e extraordinário politicamente, Felipe, né? Não, mas o Felipe não está na presidência da OAB. Ah, sim, ele foi o último, correto. Certo? Ele foi o último. Eu quis dizer que foi quem redirecionou a OAB no contexto da crise, né? Mas nesse momento, ao contrário, a Ordem novamente se coloca em uma posição conservadora, vamos dizer assim. Né? Mas não tanto como na época do Lamarck, né? Uma posição mais de neutralidade, assim, aparente, né? Não uma neutralidade que a gente sabe que não existe neutralidade. Né? Só formal. E, na verdade, é o seguinte, e hoje o nosso presidente Sidney Sanches, do IAB, está assumindo um papel fundamental, né, nessa questão de uma resistência de estabilidade jurídica. Instaurou uma comissão sobre eleições, liberdade de imprensa, etc. Inclusive, eu estou nomeado nessa comissão, assumindo ele um papel extraordinário no momento, Sidney Sanches, e já se manifestou imediatamente sobre esse assassinato que ocorreu e que nós vamos acabar comentando no Rio Grande do Sul. Quando se flerta com a possibilidade de descarrilhamento democrático, o fato é que, em que pese eu achar que não há conjuntura, a política, uma fagulha muda tudo, né? A Revolução de 30 ocorreu em razão de um assassinato em Pernambuco, se eu não me engano, Paraíba.
Um fato João Pessoa, né? Mudou a conjuntura. A facada no Bolsonaro mudou a conjuntura daquela eleição. Né? Então, essas conjunturas são alteradas de maneira muito rápida. Quando você tem pessoas flertando com essa possibilidade de golpe e o presidente da República o tempo inteiro jogando gasolina na fogueira, né? Eu não tenho dúvida, o Tasso Genro podia aqui nos responder, eu tenho dúvida realmente sobre uma coesão do Exército Brasileiro em relação a um movimento golpista. Eu acho que o Exército Brasileiro, como todo, não é representado por esses discursos golpistas no momento, mas o fato é que uma fagulha de um ato qualquer pode nos levar a um descarrilamento. Né? Por isso... Eu tenho conversado sobre isso. Eu só queria chamar meu amigo Altamiro Borges para subir. E o Tarso, acho que também vai ter... Se o Tarso tiver que sair, ele faz o encerramento. Mas antes dele sair, eu queria só falar disso, Tarso. E aí, para o Miro poder dar um oi para você também. Eu queria ver o que eu tenho conversado com alguns amigos, inclusive com o Rodrigo Viana, com outros tantos, com o Bruno Tortura. Eu tenho receio de um Rio Centro. Eu tenho receio de que esses militares, que eu acho que eles sempre fazem tudo do mesmo jeito. Eles não mudam muito, eles sabem o que dá certo e fazem. Tarso, eu sei que se você tiver que sair, faça o seu ensinamento. Se puder falar disso também e do que o Fernando te provocou, eu te agradeço. Não, eu concordo com o Fernando que não há uma hegemonia golpista nas Forças Armadas brasileiras. Né? Pelo contrário, eu acho que está emergindo dentro das Forças Armadas determinados setores mais intelectualizados, com mais formação, de direita, inclusive, ou de centro-direita, que não compactuariam com o golpe militar. O que a gente não sabe é quais seriam os efeitos de um movimento miliciano armado, né? E a movimentação que podem ter os militares que estão no governo sobre o conjunto da tropa. Né? Nós sabemos que a hierarquia e a estruturação das Forças Armadas funcionam de uma maneira diferente do Poder Civil. Então, mas eu concordo com essa visão. Eu acho que o perigo é outro. O perigo é um movimento de desestabilização dentro de confrontos artificiais provocados pela direita nas ruas, que componham com o Poder Civil, através do Centrão, uma fórmula golpista atípica, híbrida, como eu digo, para adiar as eleições, para tirar o presidente Lula da sucessão. Isso aí é uma possibilidade. Não estou dizendo nem que seja maior, mas é uma possibilidade preocupante. Eu quero deixar aqui o meu abraço a vocês, agradecer essa oportunidade e voltaremos também, se formos convidados para outros debates. Tá, grande abraço. Sempre muito bem-vindo aqui. Um grande abraço para todas as gaúchas, todos os gaúchos que nos acompanham aqui, em nome do Tarso Genro. Abraço. Olha só. Obrigada, Tarso.